Bom, então, vamos iniciar, então, agradecendo a presença de todos. Eu vou só participar aqui, sou Jorge Bononi, sócio da SMB, do Grupo A12. Já a Cecília vai fazer as apresentações. Só vou servir aqui como moderador, então, só para compartilhar com vocês, aqui nessa tela, todos vocês que estão participando podem agora, com esse QR Code, copiar esse QR Code e vocês podem fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde depois a gente pode tirar dúvidas, responder perguntas que eventualmente a gente não consiga responder hoje. Também a gente pode compartilhar outras informações e a gente ter acesso a vocês terem acesso a gente. Então, por favor, utilizem desse QR Code aqui. Já a Cecília vai dar boas-vindas a vocês. O Dr. Fred também é o nosso palestrante, já vai estar com vocês apresentando. Eu só quero, então, pedir a vocês todos que fechem os microfones durante a apresentação. Eu peço também a vocês todos que utilizem o chat para fazerem perguntas. O Dr. Fred irá responder as perguntas ao final, né? Ao final da apresentação dele. Todas as perguntas nós tentaremos responder aqui ao vivo, e caso não seja possível, a gente vai responder todas as questões através aí do grupo de WhatsApp ou pelo e-mail também, tá bom? A outra coisa essa reunião vai ser gravada e pelo grupo de WhatsApp todos vocês terão acesso a essa gravação. Caso, então, é importante que vocês participem desse grupo e que acessem agora com esse QR Code aqui, tá bom? Que mais? Acho que eu não esqueci de nada. Então, vamos iniciar. Cecília, você vai usar a minha apresentação aqui, né? Podemos Sim. Começar, então? Sim. Aqui nesse slide, você me pede que eu passe para você, tá bom? Pois não. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Com grande alegria que recebemos vocês aqui hoje, para a gente tratar de um tema tão importante, que é a NR1 e o seu papel na saúde e segurança do trabalho. Agradeço de coração a presença de todos vocês, dos que já fazem parte de nossa trajetória e aqueles que estão conosco pela primeira vez. Para aqueles que não nos conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Cecília Bononi, sou uma das sócias também da corretora, sou a diretora responsável pela área de benefícios. A SMB atua em nosso mercado há mais de 45 anos. Nós somos uma corretora multiprodutos, mas especializada em seguros de pessoas, dentre eles o saúde, odonto, vida. A nossa sede própria fica em São Paulo, na capital, mas nós atendemos clientes em todo o Brasil. Por favor, Jorge, pode seguir. Nós somos sócios fundadores do Grupo A12+. O Grupo A12+, é um dos maiores grupos de corretagem de seguros do Brasil. Nós estamos presentes em todos os estados, inclusive Distrito Federal. E para vocês terem uma noção, o grupo ao todo atende mais de 200 mil pessoas, 200 mil clientes, tá? Por favor, Jorge. Ao longo de todos esses anos, nosso papel sempre foi cuidar de pessoas. Por isso que o nosso principal diferencial é a humanização. Nós entendemos que não é só um contrato, uma apólice de seguro. Nós estamos lidando com pessoas que confiam na gente, confiam que elas têm de principal, que é a saúde, a família, as suas equipes, o bem-estar. Então, por isso, para a gente, esse evento faz parte da nossa missão, que a gente quer levar um pouquinho para vocês de conhecimento, de troca de experiências, porque temos certeza que isso vai gerar um ambiente de trabalho muito mais saudável e seguro. Para isso, está aqui conosco hoje o Dr. Frederico Souza. O Dr. Frederico é advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, especialista em saúde e segurança do trabalho. Ele vai falar sobre o tema da NR1, trazendo uma abordagem moderna, prática, né, para compartilhar com vocês. Espero que vocês aproveitem o evento, participem, façam perguntas,
e tenho certeza que vai agregar muito a todos nós. Doutor Frederico, a palavra agora é sua, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cecília. Obrigado a todos que estão aqui nessa tarde para ouvir falar de saúde e segurança do trabalho, um tema que eu sou extremamente apaixonado e vocacionado a falar. Quero agradecer primeiramente pelo convite, Cecília, a qual cumprimento a SMP Seguros e a todos que estão aqui. Falar sobre NR1, né? A famigerada NR1 que tanto traz medo a todo mundo, aos empresários nos últimos meses, e que vem agora, mais uma vez, bater à nossa porta a sua vigência. Né? E eu quero trazer aqui hoje uma visão diferente da NR1, né? Algo que, eventualmente, muitos de vocês ainda não tenham ouvido sobre o que, de fato, as empresas precisam fazer com a vigência da NR1 e quais os impactos para as empresas. Então, né, o que me credencia a estar aqui hoje, assim como a Cecília disse, eu sou advogado, trabalhista, estou há 20 anos no mercado, sou especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, higiene ocupacional, que é saúde e segurança do trabalho. Hoje o meu escritório, a FS Riscos Ocupacionais, ela atende numa abordagem, numa visão holística, né? 360 graus na parte de folha de pagamento. Então, a gente consegue olhar a parte de direito, a parte de engenharia de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, para levar as empresas à melhor visão e ao melhor estabelecimento das suas contribuições previdenciárias, que é algo que nós, infelizmente, ouvimos pouco falar, o impacto da saúde e segurança do trabalho para as empresas, na folha de pagamento das empresas. Mas vamos falar hoje sobre NR1, né, os fatores de riscos psicossociais. Muito embora se ouça falar que a NR1 vai entrar em vigência em maio de 2026, infelizmente, essa não é uma informação tão correta. A NR1 é a primeira norma regulamentar das relações do trabalho, do decreto 3214 de 78, que fala das NRs, e essa norma, ela já existe, ela já entrou em vigor desde 2022 e com a sua obrigatoriedade de implementação desde 2023. E o que fala a norma, a NR1? Sobre a obrigatoriedade das empresas agora a fazerem um gerenciamento dos riscos ocupacionais. Ou seja, até 2022, as empresas simplesmente tinham um programa de prevenção de riscos ambientais, o qual se identificavam os riscos, e, além disso, um programa de controle médico de saúde ocupacional, que então eu tinha quais os riscos das atividades e quais os exames eram feitos. Com a vigência da nova NR1, as empresas agora precisam fazer o gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho. E para que eu possa entender o que são esses riscos ambientais, eu sempre gosto de trazer uma figurinha dentro das minhas palestras ou até mesmo aulas que consegue estabelecer o que é um perigo e o que é um risco. Nessa figura ilustrativa, nós temos a possibilidade de entender que o perigo é algo que tem o potencial de causar o dano. Ou seja, o perigo é o tubarão dentro do mar, mas o adulto fora, na orla da praia, simplesmente vendo esse tubarão no mar. Já o risco é eu entrar dentro do mar sabendo que existe um tubarão. Então, antes de falarmos de fatores de riscos psicossociais, nós temos que entender que a NR1, ao identificar perigos e riscos, ela vai simplesmente nos trazer o que nós temos que fazer quando identificado um risco. E assim, nós precisamos entender que quais são os riscos dentro do ambiente de trabalho. Nós temos, primeiramente, os riscos físicos, que são ruído, vibração, radiações. Nós temos os riscos biológicos, bactérias, vírus, fungos. Os riscos químicos,
que são as substâncias ou compostos que penetram no nosso organismo via respiratória, dérmica ou por ingestão. Temos os riscos de acidentes com máquinas e equipamentos, riscos de quedas, de explosão, de risco de atropelamento, de acidente, de trânsito, e também os riscos ergonômicos. Aqui é onde nós entramos nos fatores de riscos psicossociais. Se nós levarmos ao pé da letra, e nós vamos um pouco mais adiante falar sobre isso, fatores de riscos psicossociais já existem dentro dos riscos ergonômicos na NR17 há muitos anos. A norma lá fala de fatores de riscos psicofisiológicos. Fisiológicos são os riscos que nós temos biomecânicos, posturais, que é onde nós ouvimos falar de ergonomia no levantamento de uma carga, no esforço repetitivo, no mobiliário adequado, na iluminação, no conforto térmico, mas também nos riscos psicofisiológicos, que incluem os fatores de riscos psicossociais. Então, nós já temos e sempre tivemos esses 5 riscos ocupacionais. Entendendo o que são riscos e perigos, entendendo que temos 5 riscos ocupacionais já existentes na legislação, mapeados na legislação, e que são implementados nas empresas, porque se eu estou falando de risco ocupacional, estou falando do risco que o ambiente de trabalho expõe o funcionário, o seu trabalhador, nós agora vamos partir para entender o que de fato alterou a NR1, o que trouxe essa mudança da NR1 que é tão falada. Quando nós temos lá, em 2024, a portaria do Ministério do Trabalho, que inclui o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais, nós queremos entender agora, então, que as empresas elas vão precisar, dentro do seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, que é um documento que as empresas elaboram, e aí eu gosto de dar um parênteses sempre, que muitos de vocês aqui, empresários, muito possivelmente, têm dentro das suas empresas a documentação de saúde e segurança do trabalho, que é o PGR, que é um documento de gerenciamento de riscos que lá, como nós dissemos, dos 5 fatores de riscos, físicos, químicos, biológicos, vai lá apontar quais são os riscos ergonômicos que existem dentro da empresa. Esse gerenciamento de risco, ele não é só um documento que nós temos que elaborar e botar na gaveta. Ele realmente nos provoca a cuidar desses riscos. Esse PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que muitas empresas e muitas pessoas vendem ou entendem que é simplesmente fazer um documento e que a cada 2 anos eu tenho que fazer a revisão dele ou até mesmo eu tenho que refazê-lo, isso não é uma verdade. É um equívoco de interpretação, pois na própria norma, na NR1, que, como eu disse, é uma norma geral de saúde e segurança do trabalho, ela não fala simplesmente de fatores de riscos psicossociais, mas é a norma mãe da SST, ela fala que o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele precisa ser revisado a cada 2 anos, minimamente. Ou seja, com essa gritaria toda que nós temos no mercado hoje, que a NR1 vai entrar em vigor e que a partir de agora eu preciso fazer o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais e que a cada 2 anos eu preciso fazer isso, não é verdade. O que nós, empresas, precisamos fazer é sempre revisar. A palavra gerenciar, ela nos traz uma motivação dinâmica e não estática. Então, eu sempre preciso acompanhar as condições do meu ambiente de trabalho para poder entender como ele está, se existem riscos que podem causar prejuízo à saúde ou à segurança do meu trabalhador dentro da empresa.
e quebrando um estigma de que eu preciso fazer a revisão a cada 2 anos, a própria norma diz que eu preciso fazer essa revisão após implementação de novas medidas. Ou seja, se eu vou implementar agora o fator de risco psicossocial, eu preciso revisar o PGR que eu já tenho desde 2023. Então, eu já tenho um PGR ou necessariamente já deveria ter. Se eu não tenho, preciso fazê-lo e já incluir todos os fatores de riscos, incluindo os psicossociais. Quando nós falamos também de inovação, se eu incluo novos processos de trabalho, novas funções ou modifico o layout do ambiente de trabalho, eu preciso fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. Se ocorrem acidentes de trabalho ou se tem suspeitas de doença ocupacional dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso revisar novamente. Ou seja, cai por terra a alegação de que a empresa precisa fazer um documento somente de 2 em 2 anos. E quais são as responsabilidades da empresa? Nós, enquanto empresários, ao contratar um funcionário, nós temos responsabilidades quanto a essa pessoa, a esse colaborador. Então, por isso, nós temos que identificar quais são os riscos e quais são os perigos que a organização, com as suas atividades, ela promova ao funcionário. Nós temos que avaliar quais são os impactos que esses perigos e riscos possam ocasionar na saúde e na segurança dos trabalhadores. E ainda assim, temos que mitigar, temos que implementar medidas corretivas e preventivas para que não aconteça. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho, dentro da minha empresa, um fator de risco ocupacional, que é o ruído, que é um risco físico. Quando eu tenho um risco físico, eu identifiquei esse risco, o que eu preciso fazer? Eliminar, mitigar esse risco. Ou eu vou enclausurar o equipamento, ou eu vou acabar com a fonte geradora do ruído, ou eu tenho que, inclusive, uma medida de controle última, dar um EPI, um abafador, um protetor auricular tipo plug, para quê? Para promover a saúde e segurança desse trabalhador, para que o risco que ele está exposto seja o mínimo possível e que tenha o menor impacto possível na saúde e na segurança. Por quê? Porque a legislação previdenciária, que é a 82.13 de 91, ela fala que a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde dos trabalhadores. E essa norma também é vista na Constituição Federal, no seu artigo 7º, na própria CLT. Então, nós temos várias normas, as quais, juntas e contextualizadas, elas preservam a saúde e segurança do trabalhador quando expostos a riscos ocupacionais, os quais nós falamos. Então, antes de nós passarmos para o próximo slide, o que eu quero que até então nós tenhamos de consciência? Olha, eu, empregador, contratei um empregado e dentro desse ambiente de trabalho pode existir um risco causado pelo trabalho em razão da atividade que eu preciso promover uma medida. Quando eu identifiquei esse risco, eu preciso ter um plano de ação para promover uma medida para neutralizar ou eliminar a exposição desse funcionário a esse risco. Por quê? Porque eu não posso deixar que um funcionário que eu contratei seja acometido de um acidente ou fique doente em razão das atividades aqui dentro. Então, primeiro, identifiquei o perigo e o risco e vou apontar quais são as medidas de controle, implementar essas medidas de controle para poder eliminar ou neutralizar ou até mesmo reduzir os efeitos desses riscos. Ótimo. E como que eu vou fazer isso? É nesse ciclo PDCA, nesse ciclo de melhoria contínua,
que o conceito de gerenciamento de risco se amolda. E é aí aonde nós vemos muitos profissionais no mercado de trabalho hoje, infelizmente, trazendo aos empresários uma histeria a qual é uma dificuldade muito grande de implementar a NR1 no que diz respeito aos fatores de riscos psicossociais, que não é. As empresas precisam, não são simplesmente contratar psicólogos ou até mesmo fazer uma implementação de medida de saúde brutal ou abrupta, sem que eu tenha o conhecimento de quais são os fatores de risco. Então, antes de qualquer plano de ação, eu preciso estabelecer qual é o risco para que eu possa agir de maneira planejada. Eu preciso ter um plano de ação, e é isso mesmo que a norma fala. A empresa precisa identificar o perigo e o risco e apresentar um plano de ação com as medidas as quais vão ser implementadas para reduzir, neutralizar ou eliminar o risco, que é o PDCA: planejar, executar, verificar e agir. Ou seja, eu planejo as medidas, eu executo as medidas, eu verifico se essas medidas estão sendo efetivas e eficazes, e se não, tomo ações para melhorar esse processo continuamente. E o porquê isso? Porque se existe um risco ocupacional, ou se já foi identificado um risco ocupacional, eu preciso obrigatoriamente agir. Mas como eu vou agir? Então, por isso que eu identifiquei o risco, agi. Esse risco foi eliminado? Não. Então, eu tenho que implementar uma nova medida, às vezes mais eficaz ou mais enérgica, para poder eliminar esse risco, que não vai causar um impacto na saúde e na segurança dos trabalhadores. E o porquê que muito se fala agora, simplesmente de 2022, 2023, 2024, onde deu esse boom, em razão dos fatores de risco psicossociais serem implementados ou serem incluídos na NR1. Por que só agora, né? Se isso já existe, como nós vamos ver agora, adiante, em várias outras ocasiões e oportunidades dentro da norma. Porque existe um contexto de adoecimento mental no trabalho muito grande. Em razão de inúmeros e milhares de afastamentos mundo afora relacionados às doenças e transtornos mentais, é que se ligou uma lâmpada, se trouxe, infelizmente, só agora, uma lupa sobre o que é que estava acontecendo com a população mundial, sobre adoecimento dentro do ambiente de trabalho, motivado muito por fatores de riscos psicossociais, transtornos mentais. Se nós observarmos uma reportagem que tem da ONU, nas Nações Unidas, e também uma reportagem do ano passado, de 2024, o crescimento de afastamentos por saúde mental. No ano de 2024, tiveram 472 mil afastamentos por saúde mental. Ah, Fred, mas aí você quer me dizer que todos esses afastamentos são relacionados ao trabalho? Não. E nem espero que seja, e nem quero que seja. Mas o que eu quero provocar hoje em vocês, a necessidade de se olhar para os fatores de riscos psicossociais, é porque é uma realidade. Nós estamos falando que a população está doente em razão de transtornos mentais. Agora, eu prefiro remediar ou prevenir? Essa é a nossa visão enquanto prevencionistas. Nós que atuamos com saúde e segurança do trabalho, somos chamados de prevencionistas porque gostamos de prevenir. E como eu posso prevenir que, ou se o mundo está numa epidemia de saúde mental, se o mundo tem uma visão diferente hoje para transtornos mentais, nos quais eu entendo que o trabalho pode sim impactar dentro da minha saúde mental.
Por que não eu, empresário, não vou prevenir para que, primeiro, não haja qualquer risco para o meu funcionário ficar doente, ou até mesmo que a condição do ambiente de trabalho agrave uma condição pré-existente. Porque eu não estou dizendo que simplesmente todos os ambientes de trabalho vão, infelizmente, adoecer um funcionário, mas podem sim agravar uma condição que já existia. E dentro da legislação, inclusive na 8.203 de 91, existe a figura do nexo causal, que é aquele quando a causa da doença é relacionada ao trabalho, e a concausa, que é agravada pelo trabalho. Então, vamos lá, antes da gente seguir para o próximo. Eu já sei que existem possibilidades de riscos ocupacionais, e já sei que esses riscos ocupacionais precisam ser identificados e gerenciados pela empresa para não impactar a saúde e segurança do trabalhador. Eu sei que transtornos mentais aumentaram significativamente nos últimos anos, e eu sei que esses transtornos mentais podem ser relacionados ao trabalho. Ponto. E aí é onde nós temos dentro da legislação que cumprir norma também é importante, porque é a regra do jogo e não foi eu quem fiz, mas se existe, nós temos que cumprir, não temos nada de novo. Quando nós falamos das alterações da NR1, e quando eu disse do contexto do adoecimento mental, só agora quiseram jogar um holofote em cima dessa situação. Mas se nós verificarmos a legislação que já deveria estar sendo cumprida há muitos anos, nós já conseguimos observar que, diferentemente de só achar que a NR1 que precisa ser revisada ou que precisa ser implementada nas empresas, a NR5 já falava de avaliação psicossocial, quando criou o Comitê de Assédio Moral e Sexual. A NR17, que é a norma de ergonomia que prevê, como eu disse, os riscos psicofisiológicos, já fala isso há muitos anos. Então, ou seja, não existe uma legislação nova que vai ser implementada, que vai entrar em vigor e que eu tenho que agora ter essa atenção. O que existe é a obrigatoriedade das empresas, a partir de 2026, de gerenciarem o risco ergonômico, incluindo-se os fatores de riscos psicossociais dentro das empresas, para entender se esses fatores de riscos estão ocasionando adoecimento dos funcionários. Na NR20, que fala de brigada, já nós temos no plano de emergência, já existe a necessidade de fazer avaliação psicossocial. Na NR33, que fala de espaço confinado, já existe a obrigatoriedade de fazer avaliação psicossocial. Na NR35, no trabalho à altura, já existe essa obrigatoriedade. Então, já são existentes, dentro dessas normas, medidas que obrigam as empresas, aqui, empresários que aqui estão e que possam vir a ver esse vídeo, que já dentro das suas empresas tem trabalho em altura, ele sabe que o funcionário dele já faz uma avaliação psicossocial lá no atestado de saúde ocupacional admissional, e que eventualmente no periódico, para poder entender se ele está apto a exercer aquela atividade ou se ele não tem nenhum distúrbio mental que possa prejudicar a execução dessa atividade. Assim como também as questões de trabalho confinado. E também para trabalhar com um plano de ação de emergência em questões de inflamáveis e combustíveis. Então, não é uma norma nova. O que eu quero trazer, antes que a gente prossiga para o próximo slide, onde nós vamos falar dos impactos disso para as empresas, é que não é uma legislação nova. Simplesmente agora,
trouxe-se luz sobre isso em razão do contexto, dizendo, empresas, ou vocês gerenciam isso, vocês implementem medidas de segurança, promovam a saúde no ambiente laboral aos funcionários e que eles estejam em trabalho seguro, ou senão vocês podem ser responsabilizados acaso haja um adoecimento aí em razão de uma condição, de um transtorno mental que pode ter sido causado pelo trabalho. E aí nós vamos chegar no que é os fatores de riscos psicossociais. Lógico, aqui eu trago um rol totalmente exemplificativo do que são alguns dos fatores de riscos e que nós podemos, eventualmente, identificar nas nossas empresas para poder já pensar, será que dentro da minha organização, da minha companhia, existe um fator de risco ocupacional, psicossocial, que pode impactar na saúde do meu trabalhador, do meu funcionário? Será que dentro da minha empresa existe um ambiente de trabalho hostil, com assédio moral? Será que existe uma pressão excessiva pelo cumprimento, pelo atingimento de metas? Será que eu tenho, dentro do meu ambiente, uma sensação pelo funcionário de falta de reconhecimento no exercício das atividades, durante o tempo, durante o contrato de trabalho? Será que a minha liderança deixa o funcionário ter autonomia na execução das atividades, ou até eu mesmo, empregador? Será que a rotina de trabalho da empresa está fazendo com que o funcionário tenha dificuldade de conciliar a vida pessoal e a vida profissional? Será que eu tenho conflitos entre funcionários e liderança, funcionários e direção? A relação é sempre conflituosa. Será que dentro da minha empresa o funcionário se sente inseguro se amanhã ele vai estar empregado, se mês que vem ele vai continuar na empresa? Se existem jornadas muito prolongadas, ou até mesmo sobrecargas, né? Monotonia, aquele funcionário que está ali se sentindo incapaz, ou que não tem trabalho para ele, a atividade dele é muito monótona, repetitiva, trabalha no automático já. Então, também, esses são alguns dos exemplos de fatores de riscos psicossociais diretos. Mas existem alguns fatores de riscos que são indiretos. Um exemplo, aquele funcionário que trabalha dentro de um restaurante e que lá ele tem, dentro da cozinha do restaurante, o fogo, o calor excessivo. É um fator de risco ambiental. Aquela sensação do calor, ela pode sim causar um transtorno. Funcionários que eventualmente observam ou têm, né, contato com um acidente de trabalho, que um colega de trabalho falece, ou até mesmo tem algum tipo de sequela em razão do acidente, isso pode causar, é um fator de risco que pode causar um estresse pós-traumático, entre outras situações, tá? Como, então, nós, empresários, precisamos fazer? Essas avaliações, a análise ergonômica do trabalho, que vai avaliar dentro da empresa se existe esse fator de risco, ela é feita por um profissional. Então, quando eu falo que foram incluídos os fatores de riscos psicossociais dentro agora do programa de gerenciamento de risco, eu, empresário, preciso avaliar se esses fatores de riscos estão inseridos no meu ambiente laboral. E a norma, a legislação afirma e prevê que, para isso, é preciso fazer um documento de segurança do trabalho, elaborar um documento que é
a análise ergonômica do trabalho prevista na NR 17. E por isso eu reitero, não é uma legislação nova, e essa adequação das empresas também não é nova. O que a gente vê, mais uma vez, em matéria de segurança do trabalho, em razão do impacto que pode gerar, é que a legislação trouxe, olha, a partir de 26 de maio de 2026, agora vocês precisam acompanhar isso. Como vocês vão acompanhar? Através desse documento. E esse documento, a análise ergonômica do trabalho, ela, assim como todos os outros documentos do gerenciamento de risco, precisa ser gerenciado rotineiramente com o PDCA. Planejar, desenvolver, checar e agir. Para que eu entenda que entrou um funcionário novo, será que existe algum fator de risco dentro da empresa que pode lesionar ou agravar uma condição mental desse funcionário? Eu mudei a liderança, eu mudei, implementei uma medida nova, eu fiz uma meta diferente. Será que existem agora mais fatores de riscos psicossociais ou menos? Eu preciso medir isso o tempo inteiro e implementar medidas as quais vão reduzir, neutralizar ou eliminar esses fatores de riscos dentro da minha empresa. Então, para ficar claro, o que nós, empresários, precisamos fazer? Nós precisamos fazer a análise ergonômica do trabalho, que é um documento, a qual vai avaliar dentro da população da empresa, de forma objetiva, com questionários validados, questionários de perguntas, o subjetiva, o que aquele funcionário dentro da sua organização entende sobre vários pontos. Então, quando eu digo que eu tenho que trazer aqui um psicólogo para dentro da empresa, esse não é o fator de risco, isso não é implementar a NR1. Implementar a NR1 é entender se dentro da empresa existe algum fator de risco, aqueles com as quais eu disse agora, que podem ser ambiente de trabalho hostil, pressão excessiva por metas, a falta de reconhecimento, como esse funcionário se sente perante a liderança ou a diretoria, qual é o sentimento desse funcionário. E como que nós vamos avaliar isso? Eu tenho 10 funcionários, eu vou perguntar para os 10? E como que nós vamos entender se existe ou não aquele fator de risco? Dentro do programa de gerenciamento de riscos e dentro de toda a segurança do trabalho, nós, profissionais de SST, trabalhamos com o que nós chamamos de matriz de risco. Esse risco apontado, ele é provável, remoto ou possível? Ele é provável. O que ele impacta na organização é severo, é médio ou é baixo? Não, se um fator de risco, se eu peguei, por exemplo, uma comunidade de 10 funcionários e perguntei para eles, existe dentro da empresa uma pressão excessiva por metas? E os 10 funcionários responderem que sim, é porque nós temos, então, na matriz de risco, um fator de risco provável de acontecer, alto, o risco é alto, e ele impacta na organização? Possivelmente também, é alto impacto na organização. Então, se eu tenho essa mesma pergunta e apenas uma pessoa responde, é porque esse risco é baixo. De toda forma, eu vou implantar alguma medida preliminar? Vou, mas eu vou sempre acompanhar também para ver se aquela percepção que antes era 1 se tornou 5 e as medidas precisam ser revisadas. Ou até mesmo, se aquela medida que era 10, aquele potencial risco era 10, se ele está reduzindo para não impactar. E isso se faz com saúde e segurança do trabalho, com medidas efetivas de gerenciamento de risco. O que as grandes empresas já vêm fazendo. E o porquê, Fred, que eu preciso fazer isso? É só porque existe a necessidade de ter um documento? Não. Aí agora, como empresário, posso falar de empresário para empresário que
Cuidar da saúde e segurança do trabalho é cuidar do meu caixa, é cuidar do meu planejamento financeiro, é planejamento estratégico. Porque se eu consigo, com isso, reduzir os afastamentos, se eu não tenho dentro da minha empresa um afastamento de transtorno mental que foi causado aqui, o funcionário está lá, ele está trabalhando e produzindo, eu melhoro o ambiente de trabalho, eu mantenho a integridade da minha empresa perante os trabalhadores e eu consigo reduzir o impacto no FAP, que eu vou falar agora mesmo que é, e também diminuir o passivo trabalhista. Então, você está dizendo que reduzir o absenteísmo é, se eu cuidar não só da saúde mental, mas da saúde e segurança do trabalho, eu vou ter redução de atestados e afastamentos, e isso impacta no meu caixa? Sim. Quanto menos funcionário fora, por motivo de qualquer tipo de doença, ele está trabalhando e produzindo. Se eu melhoro o meu ambiente de trabalho, o meu funcionário trabalha mais, ele produz mais e rende mais? Sim. A mantendo a integridade da empresa, eu atraio mais talentos e retenho? Sim. E reduzo o impacto no FAP de ações trabalhistas. O que é o FAP? FAP é o fator acidentário de prevenção que impacta na sua folha de pagamento. Como eu disse, eu sou especialista em folha de pagamento em razão da SST. E o que é o FAP vai fazer na minha folha de pagamento? O porquê que eu, empresário, deveria olhar a saúde e segurança do trabalho e implementar as medidas de controle para poder verificar se a saúde e segurança do trabalho, CNR1, se os fatores de riscos psicossociais podem me prejudicar. Um exemplo simples aqui na nossa tela. O paciente iniciou sintomas de transtorno de ansiedade generalizada há aproximadamente 5 meses, com piora progressiva, apresentando crises no ambiente de trabalho. Refere episódios de tremores, dor muscular, sensação iminente de morte. Relata que colegas de trabalho fazem comentários depreciativos sobre a sua aparência, o que tem agravado o seu estado psicológico. Vamos lá. CID-F41. Um relatório médico que aponta um transtorno de ansiedade por situações dentro do ambiente de trabalho. Esse funcionário pega um atestado aí de 17 dias e vai para o INSS. Quando ele chega no INSS, o INSS pode fazer uma relação de nexo técnico e epidemiológico, ou seja, pelo CID e pelo CNAE da empresa, e entender, não, existe sim um nexo doença ocupacional. Ou até mesmo por documentações, enfim, informações que o segurado leve e ele estabelece o nexo. Quando ele estabelece o nexo, doença ocupacional. Se eu tenho doença ocupacional, muita gente entende num primeiro momento, meu Deus, vou ter uma ação judicial. Esse pode ser o menor dos seus problemas. Eu tenho antes a estabilidade, esse funcionário vai ficar 12 meses depois, obrigatoriamente, na minha empresa. Eu tenho, sim, a possibilidade de uma ação judicial. Eu tenho a possibilidade do INSS me cobrar esses valores que ele vai pagar numa ação regressiva. E o mais impactante, eu tenho o fator acidentário de prevenção, que vai ser impactado em razão desse benefício acidentário. Como a doença ocupacional, um acidente de trabalho se equiparam. E aí eu trago. Toda empresa, ela paga um imposto que chama-se seguro de acidente de trabalho, ou a GILRAT, que é o grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que é 1, 2 ou 3% de acordo com o grau de risco. E esse percentual, ele é calculado sobre a sua folha de pagamento mensal. Então, toda empresa paga na sua folha de pagamento mensal 1, 2 ou 3% sobre toda a folha de seguro de acidente de trabalho. Existem algumas exceções, mas para uma melhor absorção de todos. E o que faz o FAP? O FAP é um fator acidentário de prevenção que multiplica o seguro de acidente de trabalho de 0,5 até 2.
Então, se eu cuido da saúde e segurança do trabalho da minha empresa, ele pode ser 0,5. Se eu não cuido e tenho, por exemplo, um afastamento, como o do cidadão aí, ela pode ir até 2. Ou seja, se eu poderia, ao exemplo, pagar 2% vezes a minha folha de pagamento durante 13 competências no ano, e esses 2% poderia me ser bonificado vezes 0,5 e eu pagar 1, se eu tenho afastamentos e não cuido da saúde e segurança do trabalho da minha empresa, se eu não gerencio riscos e eu tenho atestados, afastamentos previdenciários acidentários, acidentes de trabalho, eu posso ir a 2 e ao invés de pagar 2%, eu pago 4%. E aí é onde muitas empresas estão jogando dinheiro fora e não estão vendo o porquê não estão cuidando da saúde e segurança do trabalho. Então, impacto no FAP, afastamento previdenciário, falta de moral com funcionários, ação regressiva, mais a estabilidade. Olha o tanto de prejuízo que me dá não. E a ação trabalhista. Isso aqui é simplesmente uma rotina dentro da Justiça do Trabalho. Condições de saúde e segurança do trabalho por fatores de riscos psicossociais. Funcionário que tinha um tratamento com brincadeiras, tom depreciativo, que se sentia mal com o ambiente de trabalho. E, em razão disso, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e conseguiu um acordo aí. Ah, R$7.000? Mas são R$7.000 que saiu do caixa da empresa em razão de uma brincadeira, ou até achar que era uma brincadeira dentro do ambiente de trabalho. E aqui eu quero trazer que foi uma brincadeira que era feita pelo proprietário da empresa. Isso causava danos à honra e à imagem, transtornos da psique desse funcionário. Situações assim acontecem todos os dias na Justiça do Trabalho. O impacto de ações trabalhistas de 2025 já tinha superado em 300% de 2024 de ações relacionadas a transtornos mentais, pedidos de indenização por danos morais e outros mais, danos materiais, em razão de doenças de transtornos morais, transtornos mentais. Então, o que fazer? Lógico, nós agora falamos que nós sabemos o que são riscos e perigos, nós sabemos que nós temos que gerenciar esses riscos, sabemos o que são os fatores de riscos psicossociais, sabemos que nós temos que elaborar documentos que vão garantir que essa empresa identifica esses riscos e apresenta e implementa medidas de gerenciamento desses riscos para não serem a causa e nem tampouco o agravamento das condições do ambiente de trabalho que possa fazer com que esse funcionário fique doente ou piore uma situação. E agora que nós temos que botar a mão na massa. Nós vamos ter que... eu tenho já o meu PGR, então agora eu tenho que revisar o meu PGR para incluir os fatores de riscos psicossociais junto com a análise ergonômica do trabalho, se eu não tenho. E aí eu não preciso esperar até maio de 2026, porque, como eu disse, já é uma norma antiga, é notícia velha, e ela já está causando efeito nas empresas, sem as empresas saberem ou entenderem, com o FAP. Acredito que todos vocês devem ter visto o FAP de 2026, que saiu agora 30 de setembro, das empresas de vocês e entenderem se lá existem benefícios que vão impactar ou não a sua folha de pagamento do próximo ano. E milhares de doenças ocupacionais em razão de transtornos mentais estão impactando em empresas no Brasil afora. Então, implementar medidas, ferramentas, utilizar ferramentas de controle, de gerenciamento desses riscos, fazer treinamento periodicamente nas nossas equipes. Vocês viram que
muitos dos fatores de riscos são em razão de percepções de relacionamento, de como eu me sinto, até mesmo de como eu sou tratado dentro da empresa e qual é a minha percepção disso. Então, treinar lideranças de como passar informação, como cobrar a meta, ter um ambiente de trabalho mais harmonioso, que se exista comunicação, uma comunicação boa, fluida, não uma comunicação violenta, cobranças de metas de forma muito bem previamente estabelecidas, não excessivas, implantar dentro das empresas, que já é uma obrigatoriedade, um canal de denúncias para que eu possa, enquanto empresário, de forma imparcial, receber essa denúncia de assédio, de descumprimento de normas, tratar isso. Isso faz parte da obrigação da empresa, previsto na NR5 e com legislação específica também. Finalizando, pessoal, cuidar da saúde e segurança do trabalho é um investimento, não é custo. Fazer a adaptação, a revisão, a inclusão ou a identificação dos riscos ocupacionais e dos fatores de riscos psicossociais dentro das empresas é fazer esse mapeamento através da segurança do trabalho, na pessoa do engenheiro de segurança do trabalho e da análise ergonômica do trabalho pelo ergonomista. Então, ou seja, não é psicólogo que faz mapeamento ou implementação de medida de NR1. Quem faz essa identificação e a elaboração do gerenciamento de risco e do plano de ação é um profissional de segurança do trabalho. O psicólogo é, sim, um ator importante em situações as quais existam esses fatores de risco dentro da empresa, para poder melhorar, para poder treinar comunicação, liderança, até mesmo mudar a forma da empresa, a cultura da empresa quanto eventuais questões de fatores de riscos. Mas ele não é quem vai fazer essa identificação. A identificação é feita por um profissional de segurança, obrigatoriamente. É o que a lei determina, um ergonomista. Para que você amanhã não tenha o dissabor de, ou na Justiça do Trabalho, ou até mesmo com uma ação regressiva do INSS, ou até mesmo ao pegar a sua folha de pagamento e entender qual é o impacto que você teve no FAP. Então, investimentos necessários para isso. Fortalecer a sua cultura organizacional dentro da empresa, com a comunicação transparente, com a melhoria, estimulando boas práticas, e também investir numa consultoria, numa gestão de saúde e segurança do trabalho eficiente e que vai não só cumprir normas, não só elaborar e fazer papel, mas sim, fazer com que a sua empresa tenha retorno sobre esse investimento. Todos aqui sabem que as ações de saúde e segurança do trabalho, as informações de saúde e segurança do trabalho, elas são enviadas ao E-Social todos os meses pelas empresas através de eventos do 2240, 2220. E isso é para quem eu estou outorgando a procuração eletrônica da minha empresa para poder fazer esses envios, fazer essas comunicações quanto à saúde e segurança do trabalho na minha empresa. Tá? Eu quero agradecer aqui. Dúvidas nós vamos passar agora. Muito obrigado a todos. Então, implementar a saúde e segurança do trabalho, implementar as medidas de controle, gerenciar esses riscos, é uma obrigação de todas as empresas, para que eu não só tenha o cumprimento de norma, como eu disse, e papel, mas sim para que eu possa ter condições melhores dentro da minha empresa e não estar gastando e jogando dinheiro fora. Muito obrigado. Legal, doutor Frederico, e tem as perguntas aqui, peço para o pessoal não saiam, fiquem por aí, porque a gente tem poucas perguntas, e 3 perguntas, e eu acho que o pessoal também a gente pode fazer um pequeno debate, a gente tem ainda alguns minutos aqui para fazer um debate, todos possam tirar suas dúvidas, né? Então, ou escrevam suas perguntas aqui, ou pode eventualmente levantar a mão, né? Mas a primeira pergunta, doutor, da Eliane
Rossini, ela pergunta ao senhor, né, o engenheiro do trabalho pode fazer revisão do PGR para inclusão dos riscos psicossociais ou deve ser um outro profissional? Como eu disse, né? Quem deve fazer a identificação dos riscos, né, dos fatores de riscos psicossociais dentro dos riscos ergonômicos, vai ser a ergonomista, o profissional ergonomista, que é um profissional habilitado para poder identificar. O engenheiro de segurança ele é habilitado para poder fazer a elaboração do programa de gerenciamento de riscos, mas que identifica os fatores de riscos psicossociais é a análise ergonômica do trabalho, é um outro documento que é feito pelo ergonomista. Deixar claro com essa pergunta, Jorge, que o programa de gerenciamento de riscos, ele é dinâmico, ele não é só um documento. Muitas das vezes a gente acha que ele é um documento porque no passado ele foi um documento que era o PPRA. Agora, a norma fala que ele é um conjunto de várias medidas. Então, eu tenho o PGR, eu identifico todos os perigos e riscos, eu tenho o PCMSO, eu tenho o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, eu tenho o laudo de insalubridade e periculosidade, eu tenho a análise ergonômica do trabalho, eu tenho uma ordem de serviço, eu tenho treinamentos, eu tenho exames. Então, é todo um guarda-chuva esse gerenciamento de riscos ocupacionais, que aí sim pode ser feito por engenheiro de segurança do trabalho, porque ele é habilitado a fazer isso, porque ele tem conhecimento técnico para tanto. Legal, doutor. A Ariana Lira deu a boa tarde aqui para a gente, né? E ela pergunta, na verdade, ela fez duas perguntas, depois o Ronaldo fez um comentário também em cima, então eu vou ler todas tudo que se refere aqui a dúvida da Ariana, né? Então ela pergunta, né? A Ariana, poderia nos dar um exemplo de como identificar, tratar e agir em um possível risco psicossocial? E quem é o profissional que fará essa identificação? Já foi respondido, né? Como medir de forma assertiva a maioria desses pontos de riscos psicossociais, por se tratar de assuntos subjetivos, né? Aí o Ronaldo Castilho, ele concorda com a Ariana e pergunta também como tratar a subjetividade, além disso, como tratar de indústria das ações trabalhistas, né? Que realmente é um problema sério, né? Excelente os dois comentários, tá? E, Jorge, obrigado primeiramente pela pergunta, e é exatamente nesse ponto que nós, empresários, precisamos ter atenção. É que os empresários precisam ter atenção, lideranças, gestores de empresa, de RH, enfim. Como eu vou identificar? Porque é muito subjetivo. Como eu disse, questionando todo mundo. Vou dar o exemplo como foi solicitado. Dentro da minha apresentação, eu trouxe cumprimento excessivo de metas, ou cobrança excessiva de metas. Como eu vou identificar isso? Eu vou questionar de forma bem objetiva. Dentro da organização, existe uma cobrança excessiva por metas? Ponto. Então, essa devia ser a minha pergunta, ela é objetiva. Ela não dá espaço para depende, ela é sim ou não. Com isso, o que eu vou ter dentro da minha população de funcionários? Eu tenho 10 funcionários da minha organização. Eu vou perguntar para os 10. Ou o máximo de pessoas que eu puder. Por quê? Porque a maioria ou a minoria, ela vai deixar de ser subjetiva. Eu não vou perguntar para o Pedrinho, para o Zezinho ou para o João. Eu vou perguntar para todos. E aí, se eu tenho, dentro da matriz de risco, aquele apontamento de que, olha, 10 pessoas, 8 pessoas responderam que sim, que a cobrança de metas é excessiva. Então, eu tenho um fator de risco psicossocial alto, que a possibilidade dele causar um dano é alta. Então, eu tenho que agir. Como que eu vou agir? Eu identifiquei o fator de risco. Então, se eu identifiquei o fator de risco, agora é implementar a medida de controle. Organização, diretoria, liderança. Os funcionários estão sentindo que a cobrança das metas estão excessivas. Primeiro, nós vamos entender, realmente essas metas estão atingíveis?
ou eu pensei da minha cabeça uma meta aqui e quero que todo mundo chegue lá? Como eu estou comunicando essas metas? Qual é o trabalho que a liderança está fazendo e como é o trabalho que a liderança está fazendo de comunicação dessas metas? Vamos rever todo esse processo para que, a partir de agora, essa meta seja clara, essa comunicação seja assertiva, essa meta seja possível e atingível, para que isso não mais seja uma percepção da empresa de que é uma cobrança de meta excessiva. E aí, quando eu digo do PDCA, pronto, identificamos, planejamos e implementamos. Agora vamos lá conferir se realmente deu certo? Se deu certo, ok, vamos manter. Se não deu certo, vamos rever e vamos implementar novas medidas. Então, é com isso que nós precisamos agir, por isso que ela é dinâmica. E como tratar a indústria das ações trabalhistas? Por muitos anos, nós, empresas, sempre agimos no achismo, ou até mesmo com a falta de informação, como uma pessoa colocou aqui, e não buscamos especialistas para nos informar e até mesmo nos adequar e nos documentar. Quando eu chego numa audiência, num processo trabalhista, eu que advogo basicamente somente para empresas nos últimos 20 anos, quando eu vou defender uma empresa que ela tem documento, que ela identificou os riscos, que ela gerenciou, que ela consegue comprovar as medidas que ela implementou, é uma outra história. Então, como eu vou ainda em 2026, que está chegando, conseguir tratar das ações trabalhistas que são realmente uma indústria? Trazer aqui fatos e provas. Eu tenho realmente, existiu ou não, como eu sei que existiu ou não esse fator de risco? Eu contratei um profissional habilitado, ele identificou, ele elaborou um documento de fato que identificou, foi possível identificar esses fatores de riscos. Nós implementamos as medidas de controle, eu consigo comprovar quais foram essas ações que foram fiscalizadas e gerenciadas ao longo do tempo, e essa situação não foi causada e nem agravada pelo ambiente de trabalho. Simples assim. Tá? Então, essa é a forma. Em pleno 2026, que logo está chegando, ainda assim, nós vamos precisar gastar muito papel, imprimir muito papel e pegar a assinatura, documentar tudo, porque, infelizmente, na Justiça do Trabalho, o que vale é isso. Porque, senão, fica a palavra de uma testemunha contra de outra. Então, realmente documentar todas essas ações, como a lei, inclusive, fala. Só que, muitas das vezes, nós, empresários, entendemos que é difícil, é custo, mas nós estamos vendo que, se eu olhar para dentro de casa, saúde, segurança do trabalho, investimento já se paga só de eu entender o que ela acontece na minha folha de pagamento. Não preciso nem esperar chegar lá numa ação trabalhista. Legal, Fred, muito bom. Só ainda sobre esse tema, né? Bom, aqui o Diego Neto Rosa, ele comentou o FAP Sangra 2026, né? É só para não deixar aqui passar em branco. Mas aí, a Thaís Manaia, ela também nos deu boa tarde, e essa pesquisa, né, esse questionário que você se referiu, né, com todos os funcionários para identificar, por exemplo, se aquele fator está sendo um fator gerador de problemas para toda a equipe, é uma espécie de, ela chamou de questionário, mas pode chamar de pesquisa, se deve ser de forma, ela pergunta e diz certo, ela concorda que deveria ser de forma anônima, é isso mesmo, doutor? Sim, lógico. De não forma é nenhuma anônima, né? caça às bruxas, né? Por isso que existe a matriz de risco, e por isso que tem que ser feita por um profissional habilitado para tanto, né? E é uma situação séria que, dentro da legislação trabalhista, existem as obrigações tanto da empresa quanto dos funcionários. Então, a empresa é obrigada a cumprir e fazer cumprir as normas, assim como o empregado também é obrigado a cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. E ele tem que informar o que é ou não de forma séria. Pode ser anônima? Pode. Mas aonde a fumaça, há fogo. Se eu tenho 10 funcionários e 8 vão responder para prejudicar a empresa,
de forma ali, eventualmente, eu vou responder, mesmo que não tenha, eu vou responder que é. Opa, peraí. Onde a fumaça há fogo. Se o funcionário está respondendo de uma forma a prejudicar a empresa, é porque, eventualmente, uma condição acontece lá dentro, porque esse sentimento não é natural. Eu não quero simplesmente da noite para o dia, eu acordei hoje e falei, não, eu vou prejudicar a empresa. Isso é a exceção e não a regra. Eu tenho, sim, que contar ainda com a boa-fé das pessoas, né? Com a boa-fé da humanidade, porque senão acaba tudo. Mas, doutor, então vamos para os últimos comentários e pergunta da Leila e a gente passa para o Sérgio finalizar, né? Então, muitas empresas estão em falta de uma orientação vinda de um profissional na área de segurança do trabalho, ela pergunta, né? Isso é uma pergunta. Muitas empresas estão em falta de orientação vinda de um profissional da área de segurança do trabalho. O que um técnico de segurança poderia fazer? E ela pergunta também, sou formada em técnico de segurança do trabalho, muito legal relembrar da época do técnico, principalmente na parte dos riscos, que é bem abrangente nas empresas. Obrigado. Foi o comentário da Leila, então responde a pergunta dela aí, sobre o técnico. Leila, o que o técnico de segurança do trabalho tem que fazer? Eu vejo que esse assunto ele é muito pouco falado em todas as formas de comunicação, sejam redes sociais, sejam em workshops, por isso que eu parabenizo mais uma vez a SMB por promover esse espaço de informação, quanto mais falarmos sobre isso, mais as empresas estarão conscientes do que há que ser feito. Então, você que é técnica de segurança, a minha orientação é o que eu faço todos os dias, nas minhas redes sociais, nos meus conteúdos e até mesmo, né, nas minhas reuniões. Levar essa informação para os empresários, do que deve ser feito, né, do que deve ser elaborado, quais os documentos a serem elaborados, quais são os riscos a serem gerenciados, o que realmente precisa ser feito, a identificação desses fatores de riscos, o que são esses fatores de riscos, como implementar essas medidas de controle. Por quê? Porque se nós, da área de saúde e segurança do trabalho, não fazemos isso, nós abrimos espaço para um mercado que, muitas das vezes, quer suprir isso, mas que leva, infelizmente, com uma informação equivocada, porque, querendo ou não, é um jogo de compra e de vende, né? Então, alguém quer vender alguma coisa, e pode ser que eu não esteja comprando o que, de fato, é o adequado, né? E o que vai realmente, né, fazer com que eu esteja seguro, né? E nós aqui estamos falando de um ambiente seguro e saudável, né? E se tratando de uma corretora de seguros, de plano de seguridade de vida social. Legal, Fred, bacana. Bom, eu vou alguns entraram depois do início, né? Só relembrar a todos que quem acessar o grupo exclusivo do WhatsApp aqui, que a gente está compartilhando esse QR Code, pode fazer parte desse grupo, dessa palestra do Dr. Frederico, e a gente vai compartilhar aqui todo esse conteúdo, inclusive a gravação, o vídeo, a gravação dessa palestra, também um meio ali de a gente também trocar informações e fazer um network dentro desse grupo que participou aqui sobre a NR1, né? Então, agora, deixei aqui para vocês poderem tirar uma foto aí, copiarem o QR Code. Eu acho que agora, então, Sérgio, bom, obrigado ao Fred, né? Vou deixar aqui vou passar aqui para o Fred, então, para o Sérgio, né? Não sei se a Cecília quer fazer algumas considerações finais, mas, então, para as considerações finais de vocês, Sérgio. Fred, sensacional. Sensacional. Como é importante, né, estarmos por dentro da NR1, né? E tenho certeza que todos que participaram aqui já estão falando sobre a NR1 dentro das suas empresas. E quem não está, com certeza vai estar implementando quanto antes. A gente está falando aí de 2026, que está logo aí, né, Fred? Então, assim, tenho certeza que algumas visitas que eu faço, pessoas que participaram já estão bem adiantados, por sinal. E isso é muito legal. A gente sabe que é a preocupação, né, com seus funcionários, e está dentro da lei também, está dentro da importância também de atender a legislação, né? E quero agradecer imensamente a presença de todos aqui, lembrá-los, gente, que eu, como gestor comercial aqui da corretora, tá, estamos aptos a atender os principais produtos voltados, tá, para seguro de pessoas, ok?
conte conosco, pode ter certeza assim, que a SMB, ontem, hoje e amanhã, vai estar atendendo muito bem, tudo que vocês precisarem, tá? Sempre que necessário, procure, tanto eu, quanto o Jorge, quanto a Cecília, tem a Sheila também responsável pelo relacionamento pós-venda, a gente está aqui todos aptos e por dentro dos assuntos voltados à área tão específica, tão importante, né, que a gente vem passando no dia a dia, né? E eu quero, de verdade, assim, desejar para todos uma ótima tarde, e falar um até breve para vocês. Espero que logo mais a gente possa estar nos vendo pessoalmente, por telefone, por e-mail, mas é importante que a gente venha aperfeiçoando muito esse tema, né, doutor? Muito obrigado de verdade e espero que todos tenham gostado. Eu que agradeço a todos. Doutor, tem mais uma pergunta aí da Daniela. Tá, dá tempo ainda. Fala. Ainda temos um tempinho. Bora lá, então. Eu estou compartilhando a tela aqui. Vou parar de compartilhar, então. E quem me ajuda com a pergunta aí, gente? Espera aí, eu volto aqui. Fala, venho do universo de TI no modelo teletrabalho. Tive experiência em relação à avaliação ergonômica, mas não consigo visualizar os mesmos profissionais avaliando fatores de risco especificamente psicossociais. Pergunta, por que a avaliação precisa ser feita por um ergonomista? Profissionais e profissionais, né? Como eu disse, a quem você outorga a procuração da sua empresa, a quem você assina o cheque para poder falar de todas as áreas da sua empresa. Eu, por exemplo, quando preciso contratar um seguro, eu vou até a SMB, porque eu não sei, é o meu seguro de vida, meu seguro do meu corpo, meu seguro saúde. Então, eu procuro especialistas da área que têm conhecimento para poder me auxiliar e tecnicamente trazer. O porquê um ergonomista? Porque é um risco ergonômico. E o ergonomista é quem é capacitado tecnicamente para que possa identificar os riscos ergonômicos, né? Então, o que eu preciso? Ter um profissional habilitado que possa realmente identificar riscos ergonômicos e fatores de riscos psicossociais para poder implementar. E a norma é quem prevê essa competência, assim como a norma prevê a competência do advogado entrar com uma ação, né? Então, a competência é do ergonomista, que é um profissional habilitado e capacitado para poder fazer a identificação dos fatores de riscos psicossociais e documentá-los. Quanto à experiência que a Daniela teve, realmente precisa-se, a cada dia que passa, nós procurarmos especialistas e que entendam do assunto para poder nos trazer o melhor retorno sobre o investimento que nós estamos fazendo. E a avaliação ergonômica no ambiente do teletrabalho, ela, diferentemente de muitas empresas, ela precisa sim, né, estar dentro do ambiente de trabalho. Se eu, empresa, levei o meu funcionário para dentro da casa dele, se lá vai ser a extensão do meu ambiente de trabalho, o ergonomista precisa ir até lá, identificar se existem fatores de riscos ocupacionais que impactam a segurança e a saúde desse trabalhador. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu acho que agora não faltou mais nada, né? Acho que concluiu as perguntas. Conteúdos acrescentou muito, a Elaine Rossini, o conteúdo só acrescentou e ajudou a tirar dúvida, grata para esse primeiro, doutor Frederico, agradecemos também a presença de todos, né? O Sérgio Leonardo, que é o nosso gerente comercial, a Cecília, que é a nossa diretora comercial, responsáveis aí pela área de benefícios da corretora, ficam à disposição, o doutor Frederico também. Eu, então, me despeço de vocês, agradecendo a presença de todos, agradecendo mais uma vez ao doutor Frederico. Se vocês tiverem algumas considerações finais, por favor, Cecília. Agradeço a todos também pela participação e vamos nos ver em uma próxima oportunidade, né? Se Deus quiser. Obrigada, doutor Frederico. Obrigada pela excelente apresentação. Tchau, Ronaldo. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Obrigado. Tchau.